Olha, nesse mês, que é o mês da juventude, nós estamos trabalhando exatamente esse tema que você está vendo aí. O que na verdade importa? Que pode ser uma afirmação ou pode ser uma pergunta. Nós temos dado a ênfase como uma pergunta. E você vai ouvir tudo ligado a esse tema durante os próximos domingos aí até o final do mês. Na semana passada, para você que não veio, o pastor Fabrício, junto com o jovem rico, nós aprendemos 3 coisas. Eu preciso priorizar Jesus acima de tudo. Eu preciso viver a obediência e rendição total. E terceiro, eu preciso buscar tesouros eternos. Se você perdeu essa mensagem, não tem problema. Você vai lá no YouTube depois e assiste essa mensagem. Mas se você assistiu, eu estou só trazendo a sua memória. E durante a semana lá no pequeno grupo, você que esteve lá, você sentiu, né? As perguntas dessa semana foram só pauladas. Entendeu? As perguntas estavam profundas, né? Sobre esses assuntos, nos ajudando a aplicar essa mensagem no nosso dia a dia. E hoje, nós vamos continuar tratando esse tema, mas nós vamos pensar junto com outro personagem, num outro texto bíblico, que é um jovem chamado Daniel. E aí a gente vai olhar Daniel, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 14 ao verso 20. E você já deixa a sua Bíblia aberta em Daniel, porque a gente vai passear por vários capítulos aí, tá bom? Mas você acha aí, Daniel, capítulo 1, de 14 a 20. Daniel é pequenininho, fica ali depois, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, viu? Então já vai achando aí que Isaías é mais fácil, né? Vai para frente, vai para trás e acompanhem comigo. Daniel, capítulo 1, verso 14, vai dizer o seguinte: ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. Verso 17. E esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Verso 18, ao final do tempo estabelecido pelo rei, que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Primeiro contexto que nós vamos analisar a postura e a posição de Daniel aqui é dentro da universidade. Daniel, ele estava no meio acadêmico, ele tinha iniciado essa jornada de 3 anos de muito estudo. Tá certo? Era uma capital mundial da astrologia e da feitiçaria. Era esse o contexto que Daniel estava inserido. E Daniel, ele não se aculturou a esse meio. Ele não absorveu essa cultura. Ele não assumiu aqueles conceitos para si. Mesmo diante de muitas falas que provavelmente podem ter surgido, como aqui é normal, aqui não tem problema, aqui todo mundo faz isso, você fica tranquilo, aqui ninguém vai te julgar. Ele ouviu, mas ele mostrou com uma pequena fala, mas uma grande atitude em quem ele acreditava. Quando Daniel então começa a sua jornada, assim que ele chega lá, ele recebe exatamente essa proposta de que ele deveria comer todas as comidas que eram colocadas à mesa do rei. Ele recebeu como se fosse ali, entre muitas aspas, uma bolsa de estudo, porque eles iam ter todas as iguarias do rei, eles iam ter todas as comidas do rei, e ele ia receber todo o ensino daquela cultura, daquele ambiente. Só que todas aquelas comidas eram sacrificadas a ídolos. E tinham rituais pagãos antes de cada momento daquele. Mas todo mundo comia, era tudo normal. E Daniel já chega lá, mesmo como um prisioneiro, mesmo sendo cativo, ele já chega colocando e deixando muito claro quem ele era. Ele falou assim: olha, eu sei que aqui todo mundo faz isso, eu sei que aqui todo mundo é assim, mas deixa eu dizer uma coisa, comigo não é assim não.
Eu acredito em um Deus que é diferente. Eu acredito num Deus que crê que as coisas são dessa forma. E por isso, eu não vou me envolver com isso. Eu não vou me contaminar com essas coisas. A ponto de, inclusive, colocar a sua vida em risco, porque ele poderia ser morto à luz dessa atitude. E ali, então, mesmo diante de todas essas circunstâncias, Daniel permanece firme. E olha só o contexto. Ele tinha recebido uma proposta de emprego. Era uma grande oportunidade, talvez, de sucesso profissional. O curso lá da Universidade de Babilônia era intensivo. E depois desses 3 anos, eles iriam trabalhar lá no palácio. Eles teriam um emprego no primeiro escalão do governo mais poderoso do mundo, que era o reino babilônico. Era uma chance de ouro que ele estava tendo ali. Era tudo o que um jovem queria na vida. Era tudo, talvez, que um pai pudesse sonhar para os seus filhos. Mas nesses momentos nós também precisamos ter muito cuidado. Porque não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma. Não adianta ganhar o mundo inteiro e negociar os nossos princípios, os nossos valores. Muitas pessoas acabam se corrompendo, roubando, matando, com o objetivo de alcançar o sucesso. Muitas das vezes negociamos a nossa honra, destruímos a nossa família para buscar alcançar uma posição social, mas que no final das contas é uma perda de tempo, porque não é isso que o Senhor vai cobrar de nós. Talvez alguns diriam para Daniel: você está sendo muito radical, Daniel. Eu acho que comer umas coisinhas ou outras aqui não tem nada a ver. Você é muito puritano, você está muito intransigente. Por uma coisa tão pequena, acho que você devia pensar na influência que você poderá exercer quando você terminar isso tudo aqui. Você vai assumir um serviço público na Babilônia. Você vai salgar aquele ambiente quando você estiver lá dentro do palácio. Quem sabe você não vai ser luz lá dentro do palácio. Comer essas coisinhas aqui não tem nada não, essa besteira. E aí ao final daqueles 3 anos, Daniel e os seus amigos então são levados diante do rei. E a prova era uma prova oral. Pensa, chapa quente, 3 anos de estudo e uma prova oral diante do rei. E no final de tudo, o rei considera que eles eram 10 vezes mais sábios do que qualquer pessoa naquele reino e naquela jornada. É interessante, a gente observa que Daniel, ele consegue esse resultado e eles então são colocados em um cargo de alta consideração, mas não pela sua capacidade intelectual, não só pela sua capacidade de raciocínio, mas porque eles foram fiéis a Deus, e o Senhor os honrou e os fez 10 vezes mais cultos no maior reino do mundo. Daniel, ao longo da sua jornada, ele deixa claro e ele fala: eu escolho morrer antes de cometer qualquer pecado, mesmo que isso seja algo mínimo, como comer essas comidas oferecidas a ídolos. Daniel, mesmo diante de uma oportunidade tão grande, de colocar ali talvez essa posição tão sonhada por muitas pessoas, tão desejada por muitos, diante de toda essa pressão, ele fala assim: eu vou continuar firme seguindo ao meu Senhor e eu não vou negociar a minha fé. Os meus princípios e os meus valores são esses aqui. Mesmo que isso pareça pequeno, mas eu não vou negociar nas mínimas coisas. A ponto de dizer: eu prefiro morrer do que negociar ou pecar contra o meu Deus, por menor que sejam as coisas. Então a primeira coisa que a gente aprende com Daniel, ou o primeiro ambiente que a gente vê Daniel dando o destaque
para aquele Deus a quem ele serve, e mostrando que dentro da universidade, dentro do ambiente acadêmico, a sua prioridade era glorificar a Deus. E em segundo lugar, era conseguir todo o conhecimento, toda a bagagem e posteriormente o seu cargo, a função que ele teria depois. Mas em primeiro lugar, ele estava ali para glorificar a Deus. Meu irmão, o emprego que você está, a universidade que você está, o curso que você está fazendo, aonde Deus colocou você, deixa eu te dizer, você não está lá para ter o seu diploma, não. Você está lá para glorificar a Deus e para alcançar a vida de pessoas. Em segundo lugar, se você estudar e passar na prova, igual Daniel passou, aí sim você vai ter o seu diploma. Aí sim você vai ser reconhecido pela sua atividade profissional. Mas como discípulo de Jesus, você precisa entender que o ambiente acadêmico que você está, seja ele de um nível superior, seja um curso rápido, seja onde for, o objetivo ali é glorificar o nome do Senhor. O segundo ambiente que eu quero convidar você a olhar comigo é na nossa jornada de trabalho. Daniel, ele era um profissional exemplar. Em tudo que ele fazia, ele era genial. Ninguém podia achar nada que condenasse a vida de Daniel. Ele era um homem honesto, ele era um homem fiel e ele era um homem responsável. Passa umas folhinhas na sua Bíblia, vai lá para o capítulo 6 e olha comigo versículos 3 e 4, o que acontece? Já tinha passado um tempo na história, as coisas já tinham avançado um pouquinho mais. E aí então, Daniel estava ali fazendo o seu trabalho, ele já tinha se formado, tinha conseguido o cargo. E tinha um grupo ali que não estava satisfeito com o que Daniel estava fazendo. Ele falou assim, rapaz, a gente precisa conseguir alguma coisa para mostrar que Daniel não é perfeito. Ele não é isso tudo não. Tem um problema aí na vida de Daniel, a gente só precisa achar esse furo, não é possível. E eles começaram a procurar, e aí olha só o que diz no capítulo 6, verso 3 e 4, começa assim. Ora, Daniel se destacou dentre os supervisores e os satrapas, por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os satrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Nesse momento, quando a gente olha para a vida de Daniel e a gente observa como era a sua postura profissional, ele era um profissional extraordinário. As pessoas não tinham dúvida da sua capacidade, do seu comprometimento com a sua atividade profissional. Ele não era aquele profissional mediano que falava assim, como é que é fulano? É assim, tá na média ali, né? Ele tá indo, entendeu? Daniel não era esse tipo de cara. Ele era aquele que fazia coisas extraordinárias. Ele era aquele tipo de pessoa que dedicava a sua vida, que colocava toda a sua atividade, toda a sua força, de fato, para glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. E é interessante a gente observar que, diante dessas circunstâncias, Daniel é reconhecido por todas as pessoas. Todos aqueles que conviviam com ele, que estavam próximas a ele, eles tinham clareza e eles falavam assim, rapaz, Daniel é um cara exemplar. O que Daniel coloca a mão, ele resolve. O que Daniel coloca a mão, as coisas funcionam. Nós não temos dúvida da sua capacidade profissional. Nós não temos dúvida do seu comprometimento. As pessoas no ambiente de trabalho onde você está, elas precisam ver que você é o melhor profissional da sua área. Você é a pessoa mais comprometida em fazer aquele trabalho de sua responsabilidade. Uma outra coisa que você vai ver é que Daniel, mesmo mostrando a sua capacidade, ele fala assim, olha, essa habilidade que eu tenho de ser um excelente profissional, de trazer as soluções para todos os problemas que a gente tem, de resolver todas as demandas logísticas, de resolver todos os conflitos, de ter as melhores ideias, de ser um cara visionário. Deixa eu te dizer para vocês, isso aí não vem de mim.
Não vem de mim, não vem da minha capacidade, não são pelos meus estudos, não são pelos meus currículos. Isso aí, sabe de quem que vem? Vem do Senhor Jesus, é Ele que me dá essa capacidade. E aí a gente vai ver isso, sabe aonde? Lá, por exemplo, no primeiro sonho que o rei Nabucodonosor tem. O rei, ele tem uma visão, ele tem um sonho, e ali então ele manda convocar todos os magos para tentar interpretar aquele sonho, e aí ninguém consegue interpretar aquele sonho. Ninguém consegue fazer isso. E aí o rei fala assim, ó, já que esses magos e esses sábios não conseguem ninguém fazer nada, manda matar todo mundo então, que eles não estão servindo para nada. E aí Daniel ouve falar sobre isso, fala, opa, calma aí, mas por que eu vou morrer assim logo na tabela? Porque afinal de contas Daniel tinha passado, tinha se formado, e ele também estava, para o rei ele era considerado como um desses sábios. Ele falou, não, segura aí. E aí ele corre lá diante do rei e fala assim, opa, o que está acontecendo? E aí o pessoal explica o que acontece e fala assim, não, calma aí que eu vou dar conta. E aí Daniel volta para casa, reúne os seus 3 amigos, e eles vão diante de Deus buscar a sabedoria para interpretar os sonhos. E aí olha lá comigo no capítulo 2, volta lá para o capítulo 2, versos de 17 a 23, o que acontece com Daniel e os seus amigos. Depois que ele soube disso, Daniel então voltou para casa e contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E lhe pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivessem misericórdia acerca desse mistério, para que ele e os seus amigos não fossem executados como os outros sábios da Babilônia. Então o mistério foi revelado, e Daniel de noite, numa visão, Daniel levantou, louvou a Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, Ele destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Verso 23, ele termina dizendo, eu te agradeço e te louvo, a Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelastes o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Ainda no capítulo 2, vai mais um pouquinho para frente, versos 26 e 28. Quando ele chega diante do rei, olha só o que acontece. O rei perguntou a Daniel, também chamado de Beltsazar, você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? E aí Daniel podia ter respondido, claro, eu já tenho toda a revelação, agora eu já sei tudo o que aconteceu. Mas Daniel não fez isso. Olha só no verso 27 o que ele respondeu. Nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério do qual ele perguntou. Olha no verso 28. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E então ele começa ali a revelar ao rei tudo que Deus tinha mostrado a ele. Neste grande momento onde Daniel, diante da maior autoridade da nação, do grande rei, ele tem ali a responsabilidade de interpretar este sonho. Ele em nenhum momento puxa a responsabilidade para si. Ele em nenhum momento puxa para a sua capacidade, mas ele deixa claro que toda a capacidade, todo o conhecimento que ele tem vem do Senhor. Então naquele momento de crise, primeiro ele busca a Deus, ele clama ao Senhor e ele agradece a Deus. E no momento quando ele vai apresentar o sonho ao rei, ele também deixa muito claro, fala assim, olha rei, deixa eu dizer uma coisa, eu sou só o mensageiro do que eu vou lhe dizer, porque não existe nenhuma pessoa na face da terra, nem eu e nem ninguém pode interpretar. Mas existe um Deus soberano que sabe de todas as coisas. E foi esse Deus que me deu essa revelação e eu vou transmitir para você. No nosso trabalho, nas nossas responsabilidades, quando nós fomos reconhecidos, quando nós alcançarmos a promoção, quando nós conseguirmos um emprego, quando nós começarmos a desenvolver as nossas atividades e fomos reconhecidos pelas habilidades que nós
usamos ou o que nós temos, nós precisamos lembrar que essas habilidades, elas são dadas por Deus. Por mais que você tenha cumprido a sua graduação, por mais que você tenha feito a sua especialização e você tenha conseguido alcançar as suas notas, quem te deu a capacidade cognitiva de racionar, de compreender, de absorver e de executar o que você fez foi o Senhor Jesus, porque sem Ele você nada poderia fazer. E nós devemos usar isso para glorificar a Ele. Num outro sonho, mais à frente, o segundo sonho, no capítulo 4, verso 24, é um outro sonho que acontece. Daniel também deixa muito claro que a sabedoria não vinha dele, quando ele diz o seguinte: esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Daniel naquele momento deixa claro para o rei pela segunda vez que aquele sonho não tinha sido algo fruto da imaginação do rei, não tinha sido algo da capacidade dele, mas que aquilo tinha sido dado pelo próprio Deus a ele, para que ele pudesse ser alertado do que iria acontecer. Nós precisamos entender que o nosso trabalho, aquilo que fazemos, o local onde Deus nos colocou para desenvolver a nossa profissão, a área onde você atua, ela em primeiro lugar deve glorificar o Senhor. E em segundo lugar, você recebe o seu salário no final do mês. Em segundo lugar, você tem a realização e a satisfação de desenvolver algo que te traz alegria. No final a gente vê que Daniel, ele estava no palácio do rei da Babilônia, mas ele estava servindo ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, ao Deus Todo-Poderoso, mesmo diante de rotinas tão administrativas como era governar e liderar aquela nação e aquele povo. Por último, e caminhando para o fim, nessa noite, nós vamos ver como Daniel e os seus amigos se comportavam diante da sociedade. Dois registros que talvez sejam os mais emblemáticos e que nós conhecemos de maneira extraordinária, que é os homens na fornalha e Daniel na cova dos leões. Dois relatos que toda a sociedade conheceu o testemunho daqueles homens diante de Deus e diante do povo. O primeiro, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Diante daquela situação, eles também passaram, eles também foram reconhecidos como homens e servos do Senhor, assumiram então posturas e cargos de liderança também. E aí então, passado alguns anos, um rei resolve construir uma imagem de ouro. E ali então esse rei faz essa imagem de ouro e resolve fazer um decreto que todo mundo deveria adorar aquela imagem, se reverenciar aquela imagem. E esses três homens então, eles não aceitam fazer isso, porque eles adoram a um único Deus, ao Senhor dos Senhores. E ali então o decreto dizia que qualquer pessoa que não adorasse a esse Deus deveria ser morto. E esses homens então descobrem que eles não adoraram, e eles levam eles presos, amarram eles, envolvem eles em vários panos. O rei então manda esquentar a fornalha 7 vezes mais do que o normal. E o negócio estava tão quente, Bruno, mas tão quente, que os guardas que foram levar eles para jogarem na fornalha morreram. Ao se aproximarem para jogar eles, aqueles guardas morreram queimados. E então aqueles 3 homens são jogados dentro da fornalha, Derlei. E o tempo passa, e o tempo passa, e as pessoas estão observando, e de repente, ao invés de terem 3 homens, tem 4 homens dentro daquela fornalha. E eles então começam a conversar: mas o que está acontecendo? Mas não foi 3, que foi 3, será que foi mais alguém? O que aconteceu? Os guardas morreram, como é que eles estão em pé lá? O que está acontecendo? E o próprio Deus estava com eles dentro daquela fornalha. E então eles se escandalizam e eles não compreendem o que está acontecendo, e eles então pedem para eles saírem.
E aqueles homens saem da fornalha intactos. Aonde o texto bíblico vai dizer que nem os fios de cabelo foram chamuscados. Aquilo era completamente incompreensível para as pessoas. Elas não conseguiam entender o que tinha acontecido. Aquele foi o assunto que correu por toda a nação, por todo o povo. E as pessoas estavam assustadas. Quem é? Quem que esses caras adoram? Quem que eles servem? Quem é esse Deus que protegeu ele? Não é possível. E ali foi uma grande oportunidade que aqueles homens testemunharam e falaram que aquele quarto homem na fornalha era o Deus deles que estava ali protegendo e guardando a vida deles. Diante da sociedade que nós vivemos, nós não podemos negociar os nossos valores, nós não podemos negociar os nossos princípios. Nós precisamos compreender que precisamos testemunhar do Senhor em todo o tempo, mesmo nos momentos em que a nossa vida estiver em jogo. E aí Daniel também passou por isso, porque o que aconteceu? O pessoal também lá resolveu tentar boicotar Daniel de novo. Falou assim: não, vamos fazer o seguinte, rei, vamos fazer um decreto que as pessoas durante 30 dias elas só podem orar para o Senhor. Qualquer pessoa que orar para outro Deus tem que ser morto. E aí o rei entrou na pilha e falou assim: vamos fazer. Fizeram o decreto e tal, não pode revogar, não pode mudar. Sancionou o decreto e começou a valer. E Daniel orava ao Senhor 3 vezes ao dia. E Daniel continuou orando 3 vezes ao dia ao seu Deus, ao Deus de Israel. E os homens, já sabendo que Daniel não ia mudar muito, ficaram de olho para tentar perceber e encontraram Daniel orando. E aí fizeram o quê? Correram lá no rei e falaram: ei, rei, deixa eu te falar um negócio. Tem um cara aí que tá furando o decreto. Ele tá orando, não tá orando para o Senhor, tá orando para outro Deus. E a gente precisa resolver agora, né? Porque o Senhor fez o decreto, né? Agora tem que cumprir. E eles então preparam a cova dos leões, levam Daniel e fecham Daniel dentro dessa cova. E Daniel passa a noite lá. E aí passa-se a noite, chega no dia seguinte, o rei volta, já aflito, angustiado, para tentar saber como é que estava Daniel. E o rei chega lá gritando, né? Fala assim: ei, Daniel, você está por aí? E aí sabe o que acontece? Daniel responde lá de dentro. Fala assim: eu estou aqui, firme e forte. E quando eles tiram a pedra, Daniel sai de lá andando, intacto, sem nada acontecer. E ali eles então perguntam: quem é o Deus que esse homem serve? Quem é o Deus capaz de preservar a vida deste homem? E não era, algumas pessoas falam: não, é porque o leão não estava com fome, né? Estava alimentado. Não era não, meu irmão. Porque o texto vai dizer que aqueles homens que levaram a calúnia, que levaram o fato para o rei, foram jogados naquele mesmo instante dentro da cova junto com as suas famílias. E os leões destruíram até os seus ossos naquele mesmo instante. Isso era para mostrar o poder de Deus, o Deus a quem eles serviam. Daniel e os seus amigos em nenhum momento negociaram a sua fé e os seus princípios. Diante da sociedade, diante de um momento onde eles estavam correndo o risco de perder a sua própria vida, de serem entregues à morte, eles falaram assim: nós não vamos negar o nosso Deus, nós não vamos negociar os nossos valores. Sabe por quê? Porque o que na verdade importa é glorificar o Senhor. O restante é tudo em segundo plano. A universidade que você está, o curso que você está fazendo, lembre-se: primeiro lugar que você está lá é para glorificar a Deus, é para alcançar as pessoas que estão lá para o Senhor Jesus. Em segundo lugar, se você estudar, você vai ter o seu diploma. O trabalho que você está, a atividade profissional que você desenvolve, seja numa empresa, seja autônomo, a capacidade que você tem de desenvolver uma atividade, de fazer um trabalho manual, de desenvolver as coisas que você faz, em primeiro lugar, elas devem glorificar a Deus. Através do seu serviço, as pessoas precisam ver a glória de Deus.
Você precisa ser um funcionário, você precisa ser um profissional exemplar, que as pessoas falam assim: rapaz, esse cara tem alguma coisa diferente, não é possível. O seu serviço tem, sabe, tem um negocinho assim que, sabe, e as pessoas não sabem explicar. Aí você vai falar assim: agora eu sei explicar o que é esse negocinho que você está falando aí. Eu vou te falar do meu diferencial. Sabe qual é o meu diferencial? Porque eu sirvo ao Deus que me dá a capacidade de fazer as coisas com excelência. É isso que nós precisamos compreender. E na sociedade onde você vive, no ciclo de pessoas com quem você está, aonde você se relaciona, você deve glorificar o nome do nosso Deus. Você não pode negociar os seus princípios, os seus valores. Você precisa testemunhar de Jesus e mostrar através das suas atitudes que o Senhor é quem guia e governa todos os seus passos.